Bom dia, me chamo Thalita Vasconcelos. Nosso grupo ele é composto por mim, pelo Cirilo Neto, pelo João Vinícius, Lorena de Oliveira, Ludmila Moura, Pedro Gabriel e a Samara Cavalcante. Nós ficamos com o tema de suíno e decidimos abordar um pouco sobre o geral dessas espécies, dando ênfase na qualidade genética e nas ferramentas do melhoramento genético que podem e que vêm sendo usado para aumentar a qualidade dessa espécie, visando sempre animais com um bom índice de taxas de crescimento e fêmeas com uma grande capacidade reprodutiva, além de uma genética bem favorável. Em torno de 5.000 anos antes de Cristo, a espécie suína foi uma das primeiras a serem domesticadas pelo homem, tendo em vista que na antiguidade era buscada mais a gordura do animal do que mesmo a carne de qualidade ou a carcaça. Com o decorrer dos anos, esse placar ele foi se modernizando e hoje nós sabemos que a carne suína ela fortalece totalmente o sistema imune de nós humanos e é uma das carnes mais consumidas no mundo. A produção dos suínos atualmente representa atividade pecuária bem estável aqui no Brasil. E assim é possível contar com uma boa comercialização interna em quesito de crescimento, junto ao incremento das exportações da carne suína. Para que todo esse processo ocorra, é necessário que todas as áreas de produção de suínos sejam levadas em consideração, como, por exemplo, a alimentação diversificada e de ótima qualidade, a infraestrutura adequada e principalmente a genética de altíssimo padrão. Atualmente, existem aproximadamente 20 espécies suínas no mundo, sendo as principais Landrace, Large White, Duroc, Pietrans e Hampshires. Bom, vamos começar pelo Landrace. O Landrace, ele tem origem da Dinamarca, tem uma pelagem branca rosada. Nas suas características, ele tem uma carne magra, um alto ganho médio diário de peso, uma ótima conversão alimentar e também eles podem chegar até 300 quilos e tem os problemas comuns, que são nos cascos e nos aprumos. Na parte da reprodução, eles são muito utilizados como matrizes. Eles têm uma ótima habilidade materna, uma precocidade reprodutiva e uma alta prolificidade. Aqui temos o Large White, com origem da Inglaterra, uma pelagem branca. Nas suas características, ele tem um alto rendimento de carcaça, a sua carne tem um alto teor proteico, ele tem uma ótima conversão alimentar, ele também tem os pernis bem desenvolvidos. Ele é uma raça bem conhecida devido a sua carcaça ser de uma excelente qualidade. E na parte da reprodução, eles são bastante usados na reprodução de híbridos. Ele tem uma ótima qualidade materna, uma ótima habilidade materna. Ele tem uma precocidade reprodutiva muito boa. E a sua reprodutividade é muito conhecida pelo potencial florífero. O Duroc, ele tem origem dos Estados Unidos, tem uma pelagem vermelha. As suas características, ele tem uma boa qualidade de carcaça, um alto rendimento de carcaça, a carne com alto grau de marmoreio, que é uma carne mais rica em calorias, devido a maior gordura intramuscular. Ele tem um excelente vigor de rusticidade, tem uma ótima conversão alimentar. Na parte de reprodução, ele tem problemas com tetas, uma baixa produção de leite, ele gera em média de 9 leitões por gestação e tem uma média prolificidade. As fêmeas elas chegam até 225 quilos e os machos eles chegam até 270 quilos. E aqui você pode observar nessa imagem que ele é um animal mais robusto, Ele é muito utilizado com outras raças para buscar o melhoramento genético na questão da rusticidade, um animal mais resistente, um animal
com um teor de gordura mais na carne. O Pietran, ele tem origem da Bélgica, ele tem uma pele branca com manchas pretas ou vermelhas pigmentadas. As suas características, ele tem um alto rendimento de carcaça, ele também possui uma menor porcentagem de gordura em sua carcaça, ele tem uma elevada produção de carne, mas também tem problemas com a qualidade de carne e sensibilidade ao estresse, porque ele tem um gene alotano. Ele tem um alto ganho médio de peso, uma ótima conversão alimentar, especialmente ele tem excelentes pernis. Na parte de reprodução, a fêmea tem baixa habilidade materna e os machos eles são excelentes reprodutores, que são também muito utilizados em acasalamento com outras raças, igualmente como o Duroc, visando melhoramento genético na parte de corte, principalmente. O Hampshire, ele tem uma origem dos Estados Unidos, tem uma pelagem preta cintada de branco, suas características tem uma ótima conversão alimentar, um alto ganho médio de peso, um bom rendimento de carcaça, uma ótima qualidade de carne. Ele tem um peso médio de 200 a 300 quilos. E também são muito utilizados no abate doméstico. Na parte da reprodução, ele tem uma baixa habilidade materna, tem problemas reprodutivos nos trópicos, que são os machos, uma boa prolificidade e geram em média de 9 leitões por gestação. Ferramentas do melhoramento genético. A primeira ferramenta é a seleção. Mas afinal, o que é a seleção? A seleção é um método para a escolha de reprodutores que possuem o maior valor genético. Tem como finalidade determinar quais indivíduos serão utilizados como reprodutores, a quantidade e a qualidade de seus descendentes, e quanto tempo os mesmos serão utilizados como reprodutores, a fim de melhorar a importância relativa e o lucro do rebanho. E como ocorre a seleção? A seleção ocorre em granjas de produção, onde o produtor escolhe características específicas para começar o processo de acasalamento. Nós temos 2 grupos de animais que serão destinados ao abate, como por exemplo o suíno da raça Landrace. A Landrace é uma raça que se destaca por uma carne mais magra, resultando em excelentes pernis. A melhor idade para o abate é entre os 6 e os 7 meses, que é a idade que esses animais estarão atingindo a pesagem de 80 quilos. Temos a raça Duroc, que se destaca por possuir uma boa aptidão para fornecer carne magra, produção de toucinho e banho. As fêmeas do Duroc podem atingir uma pesagem de até 225 quilos e os machos uma pesagem de até 270 quilos. No segundo grupo, temos as matrizes e 2 raças se destacam. Temos suínos da raça Hampshire, que é uma raça que possui animais mais dóceis. Suas fêmeas têm fecundidade alta e são amplamente criados para a produção de carne fresca. A segunda raça é a Landrace, e suas fêmeas são usadas para produzir em larga escala industrial. Os critérios de seleção. Existem 2 principais características que são incluídas no programa de melhoramento genético de suínos. As características reprodutivas, como por exemplo o número de leitões nascidos vivos, o número de leitões desmamados, o peso da leite gado desmamada pelas matrizes. Temos também como características de desempenho e qualidade de carne, como por exemplo os dias para alcançar o peso do abate, espessura de toicinho e temos também a quantidade da carne na carcaça. Podem ainda incluir conversão alimentar e, para a característica de qualidade de carne, a cor, o pH, a retenção de água e o marmoreio. Além disso, seleciona-se pelo método genético os 5 melhores carcaços e as 25% melhores porcas para produzir a próxima geração. Critério de seleção DEPS. A DEPS é uma avaliação genética de informação fenotípica que pode ser utilizada para classificar
e selecionar os melhores animais para serem os pais da próxima geração. A DEPS funciona da seguinte maneira: é utilizado vários dados de diversas características, genes e outras informações observadas de animais para escolher os melhores reprodutores. Após a colheita desses dados, são feitas as comparações com os demais animais escolhidos de uma determinada raça pura, com o intuito de se fazer a melhor escolha de reprodutores e, com isso, começar uma geração perfeita. Métodos de acasalamento: endogamia ou consanguinidade. A endogamia consiste no sistema de acasalamento que une indivíduos com algum grau de parentesco, com o intuito de aumentar as características desejadas, refinando assim as características positivas e aumentando a homozigose da prole. A endogamia pode ser dividida como estreita ou larga. A estreita é quando o grau de parentesco entre os pais é igual ou superior a 50%, ou seja, quando o cruzamento ocorre entre pai e filha, irmãos inteiros ou mãe e filho. E larga quando o grau de parentesco é inferior a 50%, ou seja, acasalamentos entre meio-irmãos, tio e sobrinha ou entre primos. Uma observação importante a se fazer é que na endogamia estreita, os riscos dos genes recessivos aparecerem é maior, ou seja, os defeitos podem se sobressair se não for feito por algum profissional realmente qualificado e que entenda bastante das interações dos genes. Mas a vantagem é que as boas características são repassadas mais rápido do que na endogamia larga. Por isso, a endogamia é muito utilizada na produção de suínos de corte, pois quando um produtor consegue um bom reprodutor, ele utiliza da endogamia com parentes diretos desse reprodutor, assim fixando as boas características fenotípicas em sua prole. Entende-se por cruzamento o acasalamento de duas raças puras. Essas raças possuem um menor grau de parentesco. O acasalamento ocorre no intuito de ressaltar o melhor de duas raças. Por exemplo, uma raça ter boa aptidão para carne mais magra. A prole desse acasalamento é conhecido como primeira geração, F1 ou mestiços. Pode ocorrer vários cruzamentos, triplos, tricross, como é chamado, cruzamento duplo, e a escolha desse cruzamento irá depender do objetivo do produtor. Um exemplo de cruzamento F1, que é o mais utilizado na suinicultura, é pegar um suíno da raça Duroc e uma fêmea da raça Landrace, fazer o cruzamento entre elas. A F1 delas terá um bom peso corporal e uma boa qualidade na carne. Quando esse cruzamento ocorre entre um F1 com outra raça pura, a prole é dito como F2. O cruzamento tricross é o cruzamento entre F2 e outra raça pura. E o cruzamento de 4 raças ou mais é o cruzamento entre um tricross e outra raça pura. E qual será a importância do melhoramento genético em suínos? Bom, é importante pois busca a obtenção de animais com bom índice de taxa de crescimento e qualidade, além da eficiência alimentar, diminuição da gordura corporal animal, fêmeas com grandes capacidades reprodutivas e animais de abate com quantidade e qualidade na carcaça. Considerações finais. As características relacionadas com a qualidade da carne não têm sido melhoradas com a mesma intensidade, verificada nas características de desempenho e de carcaça em relação das dificuldades de avaliação dos candidatos à seleção. Com a intensificação da pesquisa com genética molecular, será possível num futuro bem próximo, identificar os genes envolvidos na qualidade da carne e assim explicar melhor as variações observadas. Também deverão ser beneficiadas pela genética molecular todas as outras características econômicas, em especial as reprodutivas, pois em razão de apresentarem baixa herdabilidade, respondem muito lentamente ao processo tradicional de seleção. A resistência a doenças é um caso
de dificilmente tratamento pela genética convencional. Porém, já é possível contar com outros tipos de resultados de estudo em genética molecular que sinalizam boas perspectivas de sucesso. Portanto, os marcadores genéticos, a identificação de QTL e as pesquisas com o genoma do suíno e por extensão, todas as ações daí decorrem certamente de contribuição de forma decisiva para agregar os programas de melhoramento genético e novas ferramentas que, associadas ao tradicional melhoramento obtido pela seleção usando os princípios da genética qualitativa, permitirão o desenvolvimento de novos produtos alinhados com as demandas do mercado consumidor. De acordo com o Dr. Vries et al., em 1988, é possível que no futuro as indústrias venham especificar toda uma série de genes que devem estar presentes ou ausentes em cada um dos produtos que elas venham a processar ou vender.